Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? Nós daremos sequência à nossa pequena exposição acerca das caricaturas que as pessoas fazem do calvinismo, ok? E para esse vídeo eu gostaria de trabalhar sobre a questão do mal, tá bom? Mas antes, abrindo parênteses, meus irmãos, a imagem está um pouco escura, né? Devido ao tempo hoje, está um pouco fechado, um pouco chuvoso, né? E vocês sabem que nós precisamos gravar sempre os vídeos em frente à janela e receber a claridade, de modo que melhora a qualidade, né, do vídeo, ok? Mas acredito que vai ficar bom, tá bom, meus irmãos? Sobre a caricatura do calvinismo, a questão do mal, né? Existem algumas pessoas que com falsas acusações dizem que nós calvinistas, ou que o calvinismo, né? O calvinismo ensina que Deus é autor do mal, né? Talvez algumas pessoas fazem esse tipo de acusação devido a uma minoria de calvinistas, ok? Que dizem que Deus é autor do mal no sentido de pecado, né? Do mal moral. Talvez existam aí alguns poucos calvinistas, e eu sei que eles existam, né? Que eles existem, uh, mas não é o que o calvinismo histórico ensina, né? Os grandes calvinistas históricos, no decorrer da história da igreja, sempre diziam que Deus não é autor do pecado, do mal moral, né? Quando falamos que Deus é o criador do mal, nós precisamos ah, elucidar e clarificar que tipo de mal que Deus é o criador, tá bom? Se Deus é o criador do mal no sentido de mal moral, no sentido de pecado, logo a conclusão que chegamos, obviamente, é que Deus é mal também. E a Bíblia diz com muita clareza que Deus é bom, ok? Deus é bom, é intrinsecamente bom, ok? O texto bíblico na carta de Tiago é muito claro nesse sentido, né? Que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, né? Em outro texto bíblico, a Escritura vai nos informar que o Senhor é tão puro e imaculado de olhos que não pode contemplar o mal, o pecado e tampouco a malignidade, né? Então, a Escritura sempre define Deus como sendo alguém bom, um ser intrinsecamente bom. E alguém que é bom, né, que tem a sua natureza boa, não vai criar algo que odeia e até mesmo proíbe, né, de que façamos, né, que cometemos o pecado, o mal moral, ok? Quando os calvinistas dizem que Deus é autor do mal, é no sentido do mal circunstancial, ok? Isso é um ensino claro nas Escrituras, mas eu não vou me concentrar nos textos bíblicos, mas no que o calvinismo histórico sempre defendeu, ok? Por exemplo, João Calvino disse nas Institutas da Religião Cristã, e ele usa uma ilustração muito interessante, dizendo assim, que quando o calor do sol, né, bate num corpo morto, né, já em estado de putrefação, automaticamente vai exalar daquele corpo morto um odor muito ruim. Mas percebe que não é a natureza do sol, disse Calvino, né, que faz com que exale o mau cheiro. O mau cheiro veio exatamente daquela natureza, daquele corpo morto. Mas não foi a natureza do sol quem trouxe isso. É claro que o sol apenas aqueceu aquele corpo morto e exalou todo o cheiro. Mas o mau cheiro não veio do sol. Percebe? Da mesma forma é o que o calvinismo ensina. Olha, Deus não é o criador do mal moral, ok? Do pecado, mas ele determinou que alguém assim o criasse. E esse, por sua vez, foi Satanás, ok? Deus, assim ensina o calvinismo, Deus, ele não coloca o pecado
a imoralidade no coração do homem, mas ele usa o mal já existente no coração do homem. Ok? Então Deus usa o mal e que é proveniente dessa natureza do homem corrompida e maculada pelo pecado. Então Deus usa, mas ele não é o causador deste mal. Mas ele já usa o mal existente ali. Os calvinistas sempre entenderam assim. Por exemplo, se pegarmos Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, página de número 1101, disse Agostinho: a causa do mal não é o bem, mas a falta de bem. Veja bem, ainda o que vai nos informar, a Confissão de Fé de Westminster, ok? Criada, né, e formada pelos teólogos puritanos calvinistas, do século 17, 18, enfim. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 5, parágrafo 4, diz assim: a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura, e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Veja ainda o que diz os cânonos de Dort. Capítulo 1, artigo de número 15, diz assim: este é o decreto da reprovação, qual não torna a Deus o autor do pecado. Entre parênteses, tal pensamento é blasfêmia, fecha parênteses, mas o declara o temível, irrepreensível e justo juiz e vingador do pecado. Veja ainda o que diz um puritano chamado Theophilus Gali, no livro Tribunal dos Gentios, parte 4, chamado da Filosofia Reformada, livro 3. Olha o que diz Gali, este puritano, não é? Fazer do Deus Santo autor do pecado é a gota da blasfêmia e aquilo que todo espírito sério abomina mais que o inferno. Veja o que diz Martinho Lutero nas Obras Selecionadas, volume 4, Debates e Controvérsias 2, página de número 404. Diz Lutero: o ser humano não peca por necessidade, mas por querer. Deus não é autor, porque não ordenou que pecássemos, muito antes o proibiu. Mas a causa do pecado são o diabo e nossa vontade. Olha o que diz também no livro Reformadores Britânicos, escritos de John Knox, página de número 336. Diz assim: mas ainda assim, para nossa absolvição contra suas acusações mais injustas e para melhor instrução dos simples, darei outro testemunho da escrita do mesmo servo fiel de Cristo, Jesus, João Calvino, e porá um fim a isso, a segunda calúnia. Em seu comentário sobre os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, escrevendo sobre essas palavras de Pedro, afirmando que, pelo determinado conselho e presciência de Deus, Jesus foi traído e crucificado pelas mãos de homens ímpios, porque, diz ele, aparentemente Pedro não denota que homens maus obedeceram a Deus, dos quais procedem dois absurdos, que não devem ser seguidos, a saber, que Deus é o autor do mal, ou que os homens, cometendo todo tipo de iniquidade, não pecam, porque parecem obedecer a Deus. Olha o que diz também o teólogo Louis Berkhoff, em sua Teologia Sistemática, página de número 204. Diz Berkhoff: à luz disso tudo, seria blasfêmia falar de Deus como autor do pecado. Por implicação, eles fazem de Deus autor do pecado e são contrários não somente à Escritura, mas também à voz da consciência que atesta a responsabilidade do homem. Olha o que diz também o teólogo Charles Hodge, em sua Teologia Sistemática, página de número 672. Diz Charles Hodge: ele é o Pai dos espíritos de todos os homens,
porém, não é autor das más disposições, com as quais a natureza está contaminada ao nascer. A doutrina do pecado original não atribui a Deus nenhuma deficiência na produção do mal. Simplesmente pressupõe que ele abandona a nossa raça apóstata e retira dos descendentes de Adão as manifestações a seu favor e amor, que são a vida da alma. O fato de a inevitável consequência desse abandono judicial ser a morte espiritual não faz de Deus o autor do pecado, como tampouco a imoralidade e a desesperada e imutável perversidade dos réprobos, aos quais Deus priva de seu espírito, podem ser atribuídas ao infinitivamente santo como seu autor. Veja ainda, no livro Confissão de Fé de Westminster Comentada, página de número 98, diz assim: deve-se lembrar, contudo, que os propósitos de Deus com respeito aos atos pecaminosos dos homens e anjos réprobos em nenhum aspecto causa o mal nem o aprova, mas apenas permite que o agente mau o realize e então o administra para seus propósitos sapientíssimos fins. Ok? Veja ainda o que diz a Bíblia de Estudo de Genebra, em um comentário, uma notinha de rodapé, na carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 13. Esse comentário da Bíblia de Genebra diz assim: aqui é mostrada uma razão pela qual Deus não pode ser o autor do mau comportamento em nós, pois ele não deseja o mau comportamento. Ok? Percebe? O calvinismo histórico sempre entendeu que Deus não é autor do pecado ou do mal moral. E é isso que precisamos atender. A Escritura atribui perfeição absoluta a Deus, de modo que ela não nos autoriza a considerá-lo como autor do mal. Ok, meus irmãos? Nós daremos sequência a essa pequena exposição e série sobre as caricaturas do calvinismo. Ok? Abraço.